Admiti ela já. Perdão aí. Vocês olham aí e me falam, tá bom? Então, vamos orar, né? E vamos iniciar nosso estudo, tá bom? Vamos orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nessa noite as nossas vidas. Pedimos, Pai, o revestimento do alto sobre nós. Senhor, ativa sobre nós as nossas armaduras espirituais. Cobre-nos, Senhor, com teu sangue. Senhor, envia teus anjos, guardadores, protetores da mente a cada um dos teus filhos. Esteja aqui também conosco. Seja o Senhor, Pai, nesta noite, levantando a tua espada de diamante, a espada que desconecta a nossa mente de todo o controle do cosmos, de nossos inimigos espirituais. Sejam destruídos em nossas mentes todos os caminhos que os nossos inimigos fizeram, todos os pensamentos de morte que criaram caminhos de destruição em nossas mentes, sejam destruídos agora, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é o soberano, aquele que nós confiamos. Nós declaramos, Senhor, que Tu és aquele que nós depositamos a nossa confiança. Pedimos que, neste momento, o Senhor passe o Teu sangue sobre as nossas mentes, que elas sejam limpas, que elas sejam ativadas pelo Teu Espírito. Renunciamos toda mente que não vem do Senhor, renunciamos a mente grega, renunciamos a mente bárbara, renunciamos, Senhor, todo pensamento que construímos e que se formou uma fortaleza em nossas mentes. Seja destruído todo pensamento, Pai, que tem se tornado fortaleza. Todo conhecimento que se levanta contra o teu conhecimento seja destruído nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que os teus anjos libertadores das nossas mentes, que eles nessa noite se façam presente. Libera os teus anjos, Pai. Necessitamos, queremos a libertação das nossas mentes. Queremos que a nossa mente seja alinhada com a mente de Cristo, e nós possamos receber a mente de Sião, porque pensamentos de paz é o que o Senhor tem de nós, diz a tua palavra. Então, todo pensamento contrário aos pensamentos que o Senhor tem sobre nós sejam destruídos em nome de Jesus. E todos os caminhos tortuosos que esses pensamentos criaram em nossas mentes sejam apagados agora, em nome de Jesus. Declaramos que, assim como diz na tua palavra, em Isaías 55, que o Senhor diz que os nossos pensamentos não são os vossos pensamentos. Pai, nós pedimos que o Senhor ative os seus pensamentos em nossa mente e sejam destruídos os pensamentos que não vêm do Senhor. Nós declaramos guerra em nome de Jesus a todo pensamento que não vem do Senhor nessa noite. Nós rejeitamos esses pensamentos. Pedimos que sejam arrancados toda a cobertura que não vem do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos o alinhamento dos chakras, dos portais da nossa mente nessa noite. Que os portais da nossa mente sejam agora desconectados de todos acessionados, de todo espírito de trevas, de toda dimensão de trevas. Em nome de Jesus, seja desligada a nossa mente de todo o controle do cosmos, em nome de Jesus. E nessa noite, pedimos a cobertura do teu sangue sobre nós, a guarda dos teus anjos. Levanta, Senhor, o muro de proteção ao nosso redor. Seja ativado o círculo de proteção a nosso favor nessa noite. E fogo do Senhor sobre os nossos inimigos e sobre os pensamentos que querem nos destruir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. 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 Você consegue para mim, Watson, por favor? Amém. Amém. Então, nós precisamos ter a mente liberta para, então, entrar nesse novo ciclo. Agora eu entendi o que o Senhor estava querendo. Para que nós possamos estar com, como diz a palavra de Deus, né? Corpo, alma e espírito. E a alma vai falar da mente, né?
vontades, pensamentos, emoções, tá bom? Então, vamos fazer uma oração no final, que é essa que nós fazemos. Eu fiz essa agora para o Senhor nos cercar, nos guardar. E aqueles que têm mais uma visão espiritual, qualquer coisa, nos avise. Tá bom, pastora Valquíria? Tá bem. Nós temos uma profeta de plantão aí, né? Amém. Qualquer coisa, a senhora nos avisa, porque nós estamos trabalhando com algo que o inimigo realmente, nos últimos tempos, tem levantado. Por isso que eu declarei hoje guerra contra os pensamentos que o inimigo quer nos destruir. Amém? Amém. Aqui no livro que nós estamos estudando, tá? Irmãos, uma coisa que eu percebi, que as pessoas que têm um nível de palavra muito profundo, elas têm uma mente mais guardada. Porque se há algo que você precisa... Shalom. Shalom, tudo bem? Se há algo que você precisa... Eu vou desativar os telefones, mas quando vocês quiserem falar, pode ativar, tá bom? É só para evitar alguma coisa aqui, tá? Mas fica à vontade. Quando quiser falar, só clicar no seu microfonezinho. Então, o que nós possamos entender? Tempos críticos requerem raciocínio crítico, tá? Então, isso é importante. O que nós precisamos entender? No passado, as guerras do passado, existiam pessoas que tinham uma capacidade para aquelas guerras, tá? E muitas vezes nós queremos que as pessoas que tiveram um desenvolvimento lá atrás tenham o mesmo desenvolvimento quanto as guerras de hoje ou em determinada área. Achei muito interessante que o Chuck Pierce vai contar aqui que na família dele, uma coisa que ele prestou atenção é que todos jogam beisebol, a partir da influência dele, boliche. E ele percebeu, né, nos últimos torneios que ele tinha com os filhos, que os filhos tinham uma pontuação muito mais elevada do que ele. Ou seja, os filhos dele aprenderam o boliche, né? E hoje estão mais além do que ele, né? Isso ele está querendo dizer que eles desenvolveram estudos, raciocínios e caminhos onde eles chegaram mais longe. O que nós possamos entender com isso? Os nossos anteriores líderes, grandes mestres, grandes guerreiros que o Senhor levantou, eles chegaram a determinado nível, mas eu e você, para ir mais além, nós precisamos, né, buscar em Deus estratégias para que a gente possa, para que nós possamos, de alguma forma, ir além do que essas pessoas, porque os tempos são mais difíceis, amém? E aí ele vai dizer aqui que mentalidades têm que ser alteradas. Meu irmão, a mente que você tinha o ano passado, para as crises que você tinha, para os problemas que você teve anterior aos de hoje, precisa ser alterada. Padrões antigos devem dar lugar a novos. No final de tudo, temos que pensar diferente. No capítulo anterior, como ele falou, quando nós identificamos a cada tempo existe um nível de guerra, né? E como guerreiros chamados por Deus, nós devemos entender com os inimigos do nosso tempo que tentam impedir o avanço do reino de Deus. Então, hoje nós sabemos que há uma palavra profética, há uma unção profética para cada mês, para cada inimigo que nós temos a cada mês. Amém? Todo mundo sabe disso hoje, né? Então, por que nós temos uma preocupação hoje de, além de ministrar as pessoas na questão das raízes hereditárias, nós temos uma preocupação de tirar as pessoas debaixo das frequências dos tronos. O que são tronos? São os inimigos que nós temos a cada ciclo de mês. Amém? Temos 12 tribos, 12 tronos, tá? Nós temos 12 chaves proféticas, nós temos o estudo de cada mês, mediante essa tribo. O estudo dessa tribo nos dá uma referência
daquilo que nós temos que combater no mês. E, baseado nesse estudo, nós já entendemos que as trevas, ela também tem os seus inimigos. Então, cada tribo, hoje, estudando melhor, nós entendemos através de quê? Através de grandes revelações que o Senhor trouxe, comprovadas através da palavra, de que os tronos de maldades, tá, são nada mais que nada menos do que os signos do zodíaco. Por milhares de anos, eles estiveram escondidos nessa teia, onde as pessoas tinham confusão entre astronomia e astrologia. Ficar claro aqui que Deus criou a astronomia, que é a ciência que estuda os astros, tá? E a astrologia, nem a ciência deferiu a astrologia como ciência, tá? Por quê? Porque é o estudo, é o estudo da revelação de coisas em cima da posição dos astros, não é isso? Eles dão revelações, eles ditam revelações em cima da posição dos astros, tá? E nós sabemos que toda revelação precisa vir de Deus, tá? Nós não precisamos. Por que não precisamos disso? Porque a Bíblia vai dizer que os dons do Espírito são quantos? São 9 dons. E o Espírito é um? Um só. Um só. Só aí acabou com tudo, tá bom? O Espírito é só um. O único Espírito que nós recebemos, que nós somos ativados, que nós recebemos todos esses dons, é o Espírito Santo. Só que Jesus disse assim, é necessário que eu vá, né? Para que venha o Espírito de Deus, né? Para que venha o Espírito. E ele é o Consolador, o vosso ajudador, e vos ensinará todas as coisas. Além dos dons que o Espírito de Deus nos dá e capacita, ele também nos ensina todas as coisas. Então, o que vai nos ensinar, trabalhar na nossa mente, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, todo trabalho mental, tudo que infere a mente, todas essas terapias que a nova era usa hoje para trabalhar a mente, elas trazem mais prisões. Não estou falando de tratamento para problemas físicos mentais. Existem problemas, deficiências? Sim, existe, tá? Mas existem muitos tratamentos hoje que as pessoas estão fazendo, que elas são puramente energias do cosmos, né? São caminhos que eles estão criando, e eu trabalhei com pessoas, tivemos que ministrar pessoas onde a mente estava completamente presa por causa de terapias holísticas, tá? Meditações. Também, esses dias eu descobri que há um tratamento que chama barra de Axis, parece, acho que é isso, terrível, fui estudar também. Então, são muitas coisas que têm aparecido. Mas por isso que há uma guerra pela mente. Então, ela é muito sutil na nossa mente. Então, nós temos que entender que a nossa mentalidade precisa ser alterada. Por isso que nós trabalhamos lá no início sobre por que a igreja hoje saiu dos ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus. Por que a igreja hoje tem uma mentalidade que tudo que nós vamos cumprir de princípio é porque estamos judaizando a igreja. Esquecemos, a nossa mente ficou muito fixada naquilo que Constantino, lá atrás, tá, perseguiu, que foram os judeus. E ele criou uma mentalidade na igreja de que os judeus são separados de nós. E Paulo vai dizer lá no capítulo de Romanos 8, acho que é 8 ou 9, onde Paulo nos dá um estudo muito claro que Jesus não veio para separar, ele veio para unir os dois povos em um só povo, e sendo Cristo cabeça. Então, na verdade, os judeus de Israel são nossos irmãos em Cristo. Por que então rejeitar um povo se Jesus é judeu? Então, isso é uma quebra de mentalidade que nós precisamos trabalhar. Foram fortalezas que se desenvolveram através de um ensino, de uma ideia que se tornou, que foi
um conhecimento que se tornou uma fortaleza, e a partir de então nós começamos a rejeitar tudo que viesse dos judeus, inclusive os princípios de Deus, porque eles guardam. Entendeu aí o problema da mente? Então, as coisas são muito mais sérias do que nós entendemos. Então, nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus e quebrar todo o sofisma, todas as fortalezas. O que é fortaleza? Fortalezas são muros, não é isso? De proteção de determinado lugar onde não é nada pode penetrar. E o que faz destruir as fortalezas das nossas mentes? Conhecimento em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, que diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Certo? Então, o conhecimento, ele nos liberta. Inclusive, a mentalidade grega, o pensamento humanista, ele desenvolveu isso nos séculos passados, quando o homem determinou que conhecimento é poder. Entendeu aí? Por que ele descobriu isso? Porque a Bíblia já admitiu isso, que quando eu conheço a palavra de Deus, afinco, o inimigo não me domina, porque o conhecimento me liberta. Quando eu conheço a palavra de Deus, Satanás não domina o meu pensamento, nem a minha vontade, porque quando ele diz algo sobre mim, eu tenho um pensamento que a Bíblia vai dizer, pensamentos de paz é o que eu tenho de vós, disse Deus. Então, todo pensamento que é contra mim, que me faz mal, não vem de Deus. Porque Deus não nos coloca pensamentos que nos destroem. Todo pensamento de destruição, de morte, de rejeição, de tudo isso, nada vem de Deus. Nada vem de Deus. Por isso, eu e você precisamos entender que há uma guerra pela nossa mente. E é o que isso disse aqui, ó. Devemos contender com os inimigos do nosso tempo, que tentam impedir o avanço do reino de Deus. Ao revelarmos o plano de Deus para a batalha desses dias, o que nós temos trabalhado? Entender quem são os nossos inimigos em cada tempo. Já sabemos hoje que não temos signo. Por quê? Porque quando eu declaro que eu tenho, eu tomo posse de toda a frequência dele sobre minha personalidade, sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, e eu dei para ele a legalidade porque eu afirmei com a minha boca que eu tenho, que eu participo. Então, nós renunciamos isso. Quando nós passamos a renunciar, no mundo espiritual fica claro, né, que no mundo espiritual fica claro que temos um inimigo, agora nós sabemos, ele foi descoberto. O que é que nós estamos fazendo hoje, a cada mês? Lutando contra esses inimigos. Tá? Então, nós temos agora o conhecimento de que os nossos inimigos e quais são suas estratégias. Então, não há por que mais eu ficar de braço cruzado, porque a palavra de Deus diz lá no mesmo capítulo, onde ele diz que o conhecimento que nós somos, né, destruídos por falta de conhecimento, perecido por falta de conhecimento, ele também diz, mas se vós rejeitarmos o meu conhecimento, eu rejeitarei os vossos filhos. Você entendeu que quando eu rejeito o conhecimento de Deus, a minha posteridade sofre. Por quê? Porque é uma iniquidade que eu começo a gerar. E a palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, capítulo 5, no versículo B, na lado B, diz assim, sou eu, né? O Senhor diz assim, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Sabe que tudo aquilo que eu e você estamos, uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente, as nossas atitudes de hoje, nosso comportamento, nossos pecados, está formando a genética de iniquidade na nossa posteridade. Por isso que nós, como pai, precisamos levantar, orar, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, orar pelos nossos filhos, porque essa é a nossa herança. Essa é a herança do Senhor, a qual Ele nos confiou. Tá? Cada estratégia tem uma tática, não é isso? Nós vamos estudar cada mês aqui isso. O que nós vamos estar estudando? Cada estratégia. O inimigo tem uma estratégia, mas Deus também tem a sua estratégia. Então, nós precisamos entender que nós temos hoje o conhecimento, buscamos e precisamos aplicar contra os nossos inimigos. Amém?
Então, nós precisamos de uma coisa. Tudo começa no pensamento. Não sei se você já tentou fazer uma atividade física, eu já tentei. Tinha alguns exercícios, quando eu tentei fazer algumas aulas de alguma coisa, que meu professor falava assim, primeiro na mente, Uda. E eu não entendia de nada. Ele falava, você tem que pensar no CrossFit. Quando eu fui fazer CrossFit, há 5 anos atrás, o povo falava que CrossFit machucava, que CrossFit... Existia uma mentalidade daqueles que não conhecia de que o CrossFit era danoso demais. Eu nunca tinha feito atividade física, só caminhada. Aí eu fui fazer, né? Que eu gosto de atividade em grupo. E eu lembro como hoje, que o pegar na barra, levantar essa barra e tal, o professor falava, Uda, primeiro você faz o movimento na mente. Eita dificuldade que eu tive para isso. E aí, quando eu comecei a fazer, eu descobri que não era minha força. Tinha gente que falava, nossa! E a coisa que para mim era sobrenatural era subir na corda. Gente, eu achava aquilo o máximo. E eu olhava o pessoal subir aquilo e falava, meu Deus, o dia que eu subisse, eu estou realizada. Pegar a corda, botar o pé, e lá em cima. E aí, um dia, o professor falou assim para mim, o Matheus, falou assim, Uda, você consegue. Você tem força física no braço, você tem bom condicionamento. Eu olhava. Aí um dia eu falei, eu vou fazer isso. Comprei minha meia, assim, me preparei, cheguei lá, fui tentando. Quando eu consegui a primeira vez, nunca mais eu não consegui. E a mente é assim. Quando você começar a trocar os pensamentos ruins pelos pensamentos bons, você começa a criar caminhos novos na sua mente. E aí vira uma coisa, com o tempo, os pensamentos ruins não te dominam mais. Porque com a rapidez que eles vêm, eles voltam. Porque há caminhos novos na sua mente. E Deus disse assim que o Senhor dá aos deles enquanto dorme. A ciência já provou, eu creio que Deus estava falando dos neurônios, tá? Estou falando eu. Porque a ciência provou que os nossos neurônios são renovados à noite. Você acredita que uma pessoa de 70 anos, os neurônios dela continuam sendo renovados? Por isso que uma pessoa que trabalha, tem trabalhos noturnos, envelhece mais cedo, tá? A mente, tudo isso. Então, por isso que os jovens hoje estão tendo muito problema na mente, nós também estamos dormindo tarde, né? Existe muita luz à noite e prejudica a nossa mente também, tá? Porque a luz que foi criada foi o quê? Sol e lua. E essa luz à noite, ela não era tão prejudicial, porque quando começa a escurecer, o nosso cérebro, existe uma glândula que ela começa a preparar o nosso corpo para entrar em estado de descanso. Sabia disso? E o hormônio da juventude, para que nos mantém jovens, botei pão de queijo no forno, tá? Ele é fabricado à noite. Então, o Senhor nos dá vida nova, renovo enquanto dormimos, tá? Então, o que acontece hoje? Trocamos a noite pelo dia, né? Então, tudo começa na mente. Se nós quisermos melhorar em algo, primeiramente, se você achar e colocar na sua mente que você não consegue, acabou. Não sei se algum de vocês já correu, mas quando você está com a mente boa, no dia que você está, você vence o seu cansaço pela mente. É a mente que você vence primeiro. Se você começar assim, hoje eu não corro nem 2 quilômetros, você não corre 1. Eu falo de experiência própria, tá? Teve dia que eu fui correr, nossa, corri 7 quilômetros, pensei que não, falei, meu Deus. Teve dia que eu comecei 3, eu estava morrendo. A mente. E eu descobri que a minha mente, ela me condicionava a ir mais longe. E assim somos nós. Então, o que nós precisamos entender? O que nós temos hoje? Por exemplo, nós temos um inimigo hoje, que chama-se Covid. E o que nós temos que aprender? Buscar em Cristo pensamentos, caminhos e uma visão crítica em cima do problema, né?
Quando nós enfrentamos um tempo crítico como nós, como disse o Tio, nós devemos cuidadosamente examinar cada situação antes de agirmos. Temos que raciocinar de maneira diferente. Acima de tudo, devemos ser críticos, que significa ter avaliação, julgamento e cuidado e exato. Então, precisamos entender que há um raciocínio que tenta dominar o pensamento de Deus em nós. É a nossa mente poluída, tóxica, daquilo que nós ouvimos durante o dia, vemos através dos noticiários. O som que é liberado, como diz lá no Trono de Marte, há um som que é liberado, e esse som é o grito de Alalá. Tá? Lá ele vai falar que Alalá é um grito, tá? Uma personificação de um grito que vem para trazer destruição, tá? E principalmente na área financeira. Então, eu vejo que hoje Alalá está assim. O som que está para o comerciante é um ano difícil, um ano difícil, um ano difícil. Para aqueles que têm debilidades da saúde, eu tenho que ter cuidado, eu posso morrer, eu posso morrer, eu posso morrer. Então, você vai buscar em Deus. Qual o som que você vai buscar em Deus? O som que combate tudo isso. Os pensamentos que destroem esses pensamentos. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. São pensamentos de refrigério. Porque toda vez que os reis foram cercados, Josafá, né? Zedequias, foram cercados, eles foram a ter Deus, e o que Deus liberou para eles foram pensamentos de vitória. Lembra de Josafá? Não tereis que pelejar, olhais e ficais de pé, porque essa peleja não tens que pelejar. Não é isso? Quando Zedequias clamou ao Senhor contra Senaqueribe, o Senhor mandou uma resposta para ele e enviou um anjo e destruiu 185.000 soldados assírios. Então, nosso Deus, ele é poderoso. O primeiro círculo que nós devemos buscar de proteção é o círculo espiritual. Mas não podemos também, como diz aqui a situação, deixar de ter uma avaliação crítica, um julgamento cuidadoso e exato a respeito do problema. Eu preciso ter cuidado, zelo, porque pessoas estão morrendo. Eu não posso ignorar. É um problema espiritual também, mas é uma doença física. Ela traz debilidades para o corpo, né? Ela faz vítimas. Então, eu preciso começar a pensar de maneira crítica, né? Avaliando e julgando cuidadosamente de maneira exata, mas não esquecendo que a minha primeira guerra a minha primeira vitória é no âmbito espiritual. E aí entra a minha mente. Aí entra a minha mente. A mente de Sião. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus para pisar serpentes e escorpiões, tomar veneno mortífero e mal algum me causará dano. Alguém pode realmente trazer isso à existência se a mente dela pensa o contrário disso? De jeito nenhum. Se você fizer entrevista com os vencedores, tá? Você vai descobrir que a mente deles é diferente da mente dos perdedores. A mente dos vencedores, mesmo quando eles perderam, eles não foram derrotados pelo pensamento de derrota. Eles não foram derrotados pelos pensamentos de derrota, tá? Eu tenho tido, de certa forma, até privilégio de ter alguns e grandes amigos, grandes vencedores. E eu sempre tive curiosidade, né, de conhecer a história de cada um. E o que eles têm de diferente? Persistência. Em saber que aquela situação que derrubou ele já não vai cair nela porque ela já derrubou uma vez, então já conhece aquela estratégia. Só que quando nós temos a mente escrava,
você desiste com facilidade. Você desiste. Essa é a diferença da mente de Cristo, tá? Então, nós precisamos entender que as palavras que nós, quando nós falamos a guerra pela mente, guerra fala de soldados, né? E aqueles que estão lutando nessa temporada que nós vamos entrar, é uma temporada de guerra, é uma temporada que o som é trazer o céu à terra. Tá? Nós passamos no tempo de inverno, a estação do inverno nós passamos, ela está findando, e agora nós estamos entrando em um tempo de conquista. Mas só vai conquistar quem tem a mente de Cristo, a mente de vencedor. Porque se eu creio que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, isso tem que estar na minha mente, que eu sou vencedor. Eu preciso entender, né? Então, o cérebro, né, ele codifica os nossos conhecimentos, habilidades, alegria e tristeza. E isso interfere nos nossos planos para o futuro. Até mesmo o nosso senso de nós mesmos. Porém, este não é o mesmo cérebro com o qual vislumbramos o mundo pela primeira vez. Então, isso quer dizer que, à medida que eu vou crescendo, os meus pensamentos vão crescendo e amadurecendo, tá? Porque é como ele disse aqui, lógico que a mente de uma criança, a visão que ela tem do mundo é completamente diferente da mente que eu e você temos. Para a criança, seus pais são os vencedores, são os fortes, não é isso? Então, elas se inspiram através de nós. Tá? Eu falo que a criança, se nós tivesse toda a força e coragem que nossos filhos, quando criança, achavam que nós tínhamos, né? Nós não estaríamos nem aqui mais, seríamos transladados. Né? Porém, nós precisamos entender que nosso cérebro está constantemente atualizando a si mesmo. Seríamos sábios em seguir sua direção e nos adaptar a uma mentalidade mais flexível e analítica para interpretar os tempos. Por isso, precisamos quebrar paradigmas. Tá? Ele vai dizer aqui, deixe-me expandir essa ideia um pouco melhor. É importante entendermos os aspectos fisiológicos do raciocínio crítico, porque nosso cérebro, obviamente, desempenha um papel crucial no discernimento. Os meus bloqueios mentais, as minhas fortalezas, elas têm uma interferência crucial no meu raciocínio crítico, tá? E no meu desempenho para discernir o tempo. Entendeu? Os tempos. Entretanto, há muito mais envolvido nessa questão do que apenas o processamento de novas informações. Por isso que nós tivemos que voltar lá, trabalhar sobre o princípio, falar sobre Deus ter instituído um novo tempo. E por quê? E mesmo assim, vocês já perceberam que vocês continuam com todo o conteúdo, ensino, temos resistência na mente para entrar nesse tempo. Então, começa a trabalhar sua mente. O ano espiritual, ele começa no dia 14, tá? De março. Isso. Isso quer dizer que o dia 14 de março começa onde? Vê se vocês já estão com a mente trabalhando. A Bíblia diz que um dia começa na viração do dia, pela parte escura. Então, isso quer dizer que o início do ano está para acontecer a partir do pôr do sol do dia 13. Não é 14 de março. Dia 13 de março, no calendário gregoriano à noite, já é ano novo para nós. Amém? Se você deixar para comemorar o ano novo, dia 14 às 18, você já está comemorando o segundo dia do ano novo. Porque o primeiro dia do ano espiritual começa às 18 horas do dia 13 de março até às 18 horas
eu não gosto de dizer 18, porque é na viração, é no pôr do sol. Então, toda vez que você vai olhar lá o tempo, você já viu que está dizendo assim, pôr do sol às 18h33, às 18h. Então, é esse horário da viração. Tá bom? Tá? Só um minutinho. Espera aí que eu vou fazer a função de casa. Vou desligar o forno. Espera aí. O pãozinho de queijo está pronto. Você também, não? Vocês tiram aqui, tá? Tá bom? Vocês tiram para mim? Tira. Pede lanche, amigo. Amém? Então, ele vai dizer aqui, ó, que eu achei muito interessante que ele disse aqui, que, entretanto, há muito mais envolvido nessa questão do que apenas o processamento das novas informações. Irmão, quando falamos sobre pensamento, sobre conhecimento do tempo exato de Deus, há um bloqueio em nossa mente. Você queira ou não queira, tá? Eu não estou vendo o que os irmãos estão falando aí, mas... Ah, tá. Tá bom? Há uma dificuldade mesmo. Por isso que eu quis voltar a trabalhar a questão da mente. Há uma dificuldade. Então, nós vamos, em nome de Jesus, quebrar, destruir toda a fortaleza, toda a resistência que as nossas práticas, os nossos pensamentos criaram de caminhos tortuosos, caminhos diferentes daquilo que Deus quer que nós trilhamos, tá bom? Ele vai dizer aqui, ó, o bioquímico americano, certa vez disse, qualquer coisa que o homem fizer, primeiro ele deve fazê-la em sua mente, foi o que eu já falei. Isso não é somente uma afirmação eloquente. A ciência prova que o mais simples movimento no corpo de uma pessoa requer uma explosão de atividade no cérebro. Os neurônios passam mensagens elétricas pela medula espinhal e alimentam nosso sistema nervoso com informação. Essa informação, por sua vez, ativa células musculares que se contraem e criam uma ação. Irmãos, por isso que nós, quando ministramos, sempre pensamos em ministrar a espinha, tá? A medula espinhal. Você sempre ministra a mente, tá? A espinha, a medula. Eu sempre oro pelos neurônios novos. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, que cada neurônio meu seja guardado pelo Senhor, que eles não venham ser contaminados pelos neurônios antigos, que já veio, de alguma forma, codificados pelas iniquidades dos meus antepassados. Eu faço isso. Que até que um dia todos esses neurônios já tenham sido substituídos pelos novos, que não estarão mais alinhados com os padrões das iniquidades dos meus antepassados ou meus mesmo. Amém? Precisamos aprender a orar pela mente, tá? Senhor, em nome de Jesus, cada neurônio que se renova todos os dias, quando eu durmo, o Senhor me dá novos neurônios, que esses neurônios eles sejam protegidos, que eles não venham com nenhum código de iniquidade, né? Que eles sejam limpos, lavados e remidos, e que eles sejam guardados pelo Senhor, tá? Viu aquela história? Diz que uma laranja podre estraga todo o saco? Então, se o meu neurônio novo estiver ali junto com os outros neurônios contaminados, é lógico que ele vai ser contaminado. Concorda comigo? Mas para esses neurônios não entrar no mesmo processo dos anteriores, eu preciso renovar a minha mente em Cristo. Tá? Eu preciso renovar a minha mente em Cristo. Eu preciso lutar para que esses neurônios sejam protegidos. Irmãos, eu acho que tem 4 para 5 anos que eu não assisto televisão. Eu descobri que eu acordava feliz. A primeira coisa que eu fazia era ligar a TV e todos aqueles noticiários me deixavam abatido. Até que um dia eu li sobre um livro que dizia que todo noticiário, tá? A mídia, inclusive esse livro é a Profecia das 7 Montanhas, ela vai falar lá na montanha do arte e entretenimento, né? Sobre as notícias
que as notícias que são liberadas são notícias que o inimigo trabalha para destruir e contaminar a nossa alma, o nosso sentimento. Então, você está feliz porque você, vamos dizer, recebeu aumento ou que você ganhou, prosperou, aí, de repente, uma história de tragédia te abate e toda aquela alegria de você dar glória ao Senhor foi roubada por aquela seta que entrou na sua alma. E lembre-se que os olhos são a janela da alma. Então, eu fiz um propósito de que esse tipo de notícia não mais destruiria a paz que excede todo entendimento de Cristo em mim. E eu parei de assistir. Então, eu prefiro ler, tá? Eu vou lá, vejo na internet, eu pego as notícias, aquelas que eu não quero ler, eu não leio, e vou lá, dou uma olhadinha na política e tal, mas ouvir o som daquelas mensagens, tá? Ah, isso e isso. Sabe esses programas que de falar de morte, que aqueles caras ficam só repetindo, só falando. Não, aquilo é o som do inferno. Aqueles são sons que nós deixamos entrar em nossa casa para destruir a paz que nós temos. Tá bom? Precisamos ter esse entendimento, tá? De que esse tipo de som, tá? Ele traz muitos problemas para nós. Tem pessoas que, ao tempo inteiro, você chega para ele conversar, ele só tem para te dizer as notícias ruins, porque, se você já observou, não existe notícias de milagre, não existe notícias de vida transformada, não existe quantas pessoas são curadas, quantas pessoas Deus restaurou da sepultura, não tem notícia, porque a notícia boa não traz público, porque nós temos uma inclinação maligna de dar ênfase às notícias ruins e propagá-las. Essa é a verdade. Tá? Então, tome cuidado com aquilo que você passa adiante, tá bom? Com as notícias que você... Porque nós somos propagador das boas novas da salvação, tá? Então, o cérebro, ele é muito importante, tá? É uma peça-chave para isso. Por isso, a saúde, a mente, a alimentação, o sono, tudo isso é importante, tá? O cérebro consome 20% do oxigênio do nosso corpo, sem o qual nada é possível. Nem mesmo, irmãos, uma respiração é possível sem o cérebro. Se, presta atenção, o inimigo roubar o cérebro da população hoje, como é que o Espírito Santo vai atuar para o entendimento? Quem crer e foi batizado será salvo, né? Eu creio porque eu entendi. Então, na verdade, a guerra aqui é para roubar o entendimento, tá? Por isso que o inimigo tem guerreado. Porque sem entendimento, você está fazendo por fazer. Quando você faz com entendimento, você tem autoridade. Tá bom? Somos muito complexos. Nosso pensamento está diretamente ligado à maneira como agimos. Nosso corpo responde aos nossos pensamentos. Em outras palavras, as nossas ações refletem nosso raciocínio. Então, nós precisamos entender que Paulo foi o maior libertador da mente. E eu creio que Paulo tinha grandes guerras na mente, porque ele foi um perseguidor, né? Daqueles que eram os servidores de Cristo, né? Então, um raciocínio crítico significa exatamente o que significa ser um pensador crítico, né? Esse pensador crítico, ele processa a informação através de um sistema de filtros. Como crentes, nosso primeiro filtro deve ser o Espírito Santo. Os seus pensamentos têm passado pelo filtro da palavra de Deus? O seu pensamento tem passado pelo filtro do Espírito Santo? Hã? Entendeu? Então, isso é pensar criticamente. Alguém fala algo de você, ou fala algo para você, você tem que ir na palavra e pedir o Espírito Santo. Então, o primeiro filtro é do Espírito Santo, que testifica e se alinha perfeitamente com a palavra escrita de Deus. O primeiro filtro dos nossos pensamentos é o Espírito Santo, tá? Que testifica e se alinha com a palavra de Deus. Agora eu vou te perguntar, quem não lê a palavra de Deus, como é que vai testificar e alinhar os seus pensamentos? Entendeu agora? Por que as pessoas têm grandes guerras para ler a Bíblia? Dá sono,
não consegue, pensamento vaga, não é isso? Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não tenho, o Espírito Santo não tem como alinhar aquela informação com a palavra. Porque o processo é rápido. Pá. O Espírito Santo faz o filtro na hora. Não, mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, não. Não é isso? Então, outros filtros incluem nossas próprias experiências, sentimentos, memórias, intuições e discernimentos adquiridos no passado. A nossa experiência. Tá? Raciocinar criticamente envolve tanto manter a mente aberta às novas revelações, quanto aderir aos alertas estabelecidos na mente, construídos ao longo de nossos anos de vivência. Não podemos desprezar isso. Conforme definido pelo um homem aqui que ele deu exemplo, que é o coronel de guerras, é uma avaliação objetiva, ponderada e cuidadosa da informação como uma maneira de melhorar nossa capacidade de julgamento. Os autores e renomados especialistas internacionalmente conhecidos na área de raciocínio crítico, que é o Richard Paul e Linda Elder, nos dão uma completa descrição sobre o pensamento crítico. Olha o que eles disseram. Um pensador crítico levanta questões e problemas vitais, reúne e avaliação informações relevantes e as interpreta efetivamente, chega a conclusões e soluções razoáveis, testando-as contra critérios relevantes e padrões. Pensa abertamente dentro do sistema alternativo do raciocínio, reconhecendo e avaliando conforme necessário suposições, implicações e consequências práticas, e comunica-se efetivamente com outros para descobrir soluções para problemas complexos. Mente aberta a discussões. O meu pensamento não é soberano sobre o pensamento dos outros. O primeiro filtro é o Espírito Santo, que alinha o meu pensamento com a palavra de Deus. O segundo são minhas experiências, mas isso não me dá o direito de que o meu pensamento seja soberano. Porque quando eu vou fazer uma análise, eu tenho que analisar de um lado, de outro, circunstâncias, opiniões, para então chegar a uma decisão baseada em tudo isso que engloba um pensamento crítico. Nós temos que tornar, o povo de Deus, nós temos que tornar pensadores críticos de alto calibre para, no êxito nos dias a seguir, se nós não tivermos pensamentos críticos alinhados ao Espírito Santo de Deus pela palavra, tá? Nós não temos como, nesse tempo que nós vamos entrar, êxito das batalhas. Devemos ser capazes de ouvir o Senhor, quando Ele nos fizer perguntas vitais que mudarão a nossa maneira de pensar. Deus já te confrontou em um pensamento que você tinha certeza que estava abafando em Deus? Não era essa uma fortaleza na mente do cristão, quando falava em relação ao Shabá, e todos diziam, mas Cristo cumpriu. Não é isso? E aí, o conhecimento de que o cumprimento do Shabá é dizer que foi um testemunho que Jesus deixou de que ele também estava no Shabá. E não de que o cumprimento do Shabá nos tira de nós a responsabilidade de estar semanalmente no Shabá. E nós nunca raciocinamos anteriormente de que o único mandamento que nós consideramos que Cristo cumpriu e não precisava cumprir é o sábado, porque matar continua sendo pecado, roubar continua sendo pecado, adulterar continua sendo pecado. Mas por que o sábado? E então, por que nunca aliamos o texto de Tiago 2, do 10 em diante, quando ele diz, aquele que disse não matarás, não roubarás, é o mesmo que disse não matarás. E se você não rouba, mas assassina, você continua sendo pecador, porque aquele que comete, que tropeça em um, é culpado de todos. Aí você vai me perguntar, por que é que nós nunca entendemos? Porque havia fortaleza em nossas mentes. Que fortaleza é essa? Plantada há séculos atrás por um homem que era antissemita, um homem que odiava o povo de Deus,
se vocês forem estudar a história de Constantino, vocês vão dizer que ele odiava Israel. Então, ele criou uma igreja antissemita. E nós nunca pedimos perdão pelas fortalezas de pensamentos antissemitas. E, por isso, violamos a lei, transgredimos a lei, pecamos, Senhor. E a palavra de Deus para os últimos dias é: vós, sacerdotes, se arrependam diante de Deus. Entre o pórtico de Salomão, que é Joel 2, quem quiser ler, está lá a sentença. Então, nós, eu e você, precisamos nos arrepender pela igreja, por ter deixado os pensamentos das trevas dominar a igreja. Porque lá no século 3, 350, no ano 350, Constantino, 300 e pouco, 325, se me falha a memória, Constantino proibiu a igreja de se relacionar com os judeus. Isso quer dizer que, até então, a igreja caminhava junto com os judeus messiânicos. Tá? E aí foi extirpado aquilo que nós já estudamos. Por isso que nós estudamos primeiro, quebramos as fortalezas da mente, para chegarmos até aqui. Porque se eu ensino, e não procuro trazer para quebrar essas fortalezas, não rompe, tá? Então, nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver esse pensamento crítico de alto calibre, para ter êxito nos dias a seguir. Então, já quebramos as fortalezas de que os mandamentos de Deus são irreversíveis, já quebramos as fortalezas de que as festas são comemorações perpétuas. Já sabemos que as festas de lua nova, lá, a Bíblia vai dizer que de um sábado a outro, na nova terra, de uma lua nova a outra, nós louvaremos ao Senhor. Então, esse calendário será eterno. Amém? Então, isso foram fortalezas que foram quebradas. Nós aprendemos a distinguir que a lei do sacrifício foi cumprida por Cristo na cruz do Calvário. Esse, sim, foi o cumprimento. Esse é o verdadeiro cumprimento. Porque todo sacrifício de Levítico, todos os sacrifícios apontavam para o Cordeiro. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir daquela crucificação de Jesus como Cordeiro, acabou-se todas as leis que impeliam sobre o sacrifício do Cordeiro, porque o verdadeiro Cordeiro se apresentou e se fez sacrifício por mim e por você. Mas foi difícil para a igreja entender. Mas a igreja do 1º, 2º e 3º século, ela tinha esse entendimento. Ela não tinha essa fortaleza na mente. Nós adquirimos depois. Então, sabemos que Aquário, que é aquele que estabelece as novas doutrinas e destrói pensamentos, criando confusão dentro da própria palavra. Sabe que é Aquário, quando vocês vão fazer a renúncia, vocês vão ver lá, porque ele é o distribuidor das adorações. Tudo que não vai para Deus, ele distribui para os tronos, ele é responsável. Por isso que ele é o firmamento, e o Senhor diz assim: enegrecerei as estrelas do céu, destruirei o sol, a lua, e destruirá o céu. O céu, Aquário, será destruído. Então, Deus deu uma sentença contra Apolo, contra Lilith, contra Astarte, e o último dessa tria aí é o firmamento, que ele vai retirar. Por isso, quando nós vamos ministrar, nós fazemos as renúncias das rainhas do céu, fazemos as renúncias de Lilith, fazemos a renúncia de Astarte, de Atenas e Apolo, e então fazemos a renúncia de Aquário, e aí nós cumprimos a palavra que diz lá que o Senhor deu várias sentenças contra esses tronos, tá? Por causa disso. Porque ele é esse que dissemina as falsas doutrinas, religiões, pensamentos, tá? Ele é que faz isso. Então, quando vocês forem... Quando vocês forem estudar sobre o trono de Aquário, observe, você vê se ele não é o criador dos novos ensinos, ele deturpa a palavra, tá? Ele rouba, tá? Ele rouba isso, tá bom? E ele trabalha junto com Júpiter, porque o firmamento onde ele está é onde está estabelecido o céu que ele governa, está estabelecido o trono de Júpiter.
tá? E ele também rouba a paternidade de Deus, tá? Então, vocês estudam lá que quando você vai fazer a renúncia de Aquário, está lá, Júpiter e Aquário, está lá falando, tá bom? Então, precisamos entender. E isso tudo, para nós termos entendimento na mente, porque são complexas as informações, não é verdade? Na verdade, são revelações que nós precisamos buscar em Deus, isso. Nossa mente precisa estar alinhada com a mente de Cristo. Eu preciso, por isso que eu ensinei, nós falamos sobre a mente grega, a mente bárbara e a mente de Sião. Porque quem tem a mente grega não vai entender. Paulo vai dizer que é loucura para aqueles que não entendem. Não é isso que ele vai dizer? Por isso que Paulo vai dizer, só o homem espiritual discerne o espiritual. Só quem tem a mente de Cristo discerne as coisas de Cristo. Essa é a dificuldade de muitos não entenderem, né? Então, a maioria das pessoas assume o raciocínio crítico, assume que raciocínio crítico é simplesmente chegar às respostas certas. Nem sempre, tá? Temos uma imagem de como devem ser os pensadores críticos, né? Gênios sentados em volta de uma mesa, discutindo ideias sobre pilhas de papel espalhadas por todo lado. Então, vai lá, um pensamento crítico. Surge como resposta a todos os problemas mundiais. Nada disso. O cerne do raciocínio crítico não está nas conclusões, mas está no processo de se questionar. Uma maneira do Senhor nos fazer pensar diferente é através de perguntas. Uma maneira do Senhor nos fazer pensar diferente é através de perguntas. Considere os muitos lugares nas Escrituras onde Deus fez uma pergunta aos seus servos. Hoje eu estava lendo um texto onde Deus faz uma pergunta muito interessante. Está lá em Hebreus 10. E isso me chamou a atenção, porque quando Deus quer trazer algo muito sério e nos fazer pensar, ele faz uma pergunta. Já parou para pensar? Não é? Aqui, ó. Aqui, ó, no versículo Hebreus 10, versículo 29, diz assim: julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado. Aí ele vai dizer, insultou o Espírito da graça? Ele fez uma pergunta, né? Que interessante. Isso aqui está falando sobre as pessoas que consideram que podem pecar deliberadamente depois de ter aceitado Jesus, porque a graça vos permite isso. Então, esse texto de Hebreus 10, do 26 ao 31, ele é uma quebra desses pensamentos que criaram fortaleza na nossa mente. Tá? Depois, se vocês quiserem estudar, aí é outro assunto, vocês podem estudar. Esse, para mim, é o texto-chave para destruir esses pensamentos, tá? Sobre isso aí. Mas aqui, voltando, olha as perguntas que Deus fez. Toda vez que houve um problema sério, Deus fez pergunta. Lembra? Qual foi o primeiro problema sério? Foi a queda do homem. Qual foi a pergunta que Deus fez? Onde estás? Deus não sabia onde ele estava? Lá em Gênesis 3:9. Quem te fez saber que estavas nus? Gênesis 3:11. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Porventura Deus não sabia de todas essas respostas? E ele fez perguntas óbvias demais para o Deus onipresente, onisciente fazer para eles, né? E Deus para Eva. Que é isso que fizeste? Gênesis 3:13. Aí de Deus para Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus sabia. Mas toda vez que Deus nos faz uma pergunta, ele está querendo buscar a raiz do problema. Deus para Abraão. Sara, tua mulher, onde está? Lógico que Deus sabia. Por que se riu Sara dizendo, será verdade que te darei, que darei ainda a luz sendo velha? Deus para Moisés. Até quando me provocarás este povo? Até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus para Josué depois da derrota em Ai. Olha que interessante. Por que estás prostrado assim sobre o rosto?
Deus para Israel, logo antes da morte de Josué. Contudo, não obedeceste à minha voz, que é isso que fizeste? Deus para Gideão, não te enviei eu? Deus para Eli, por que pisais os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizesse na minha morada? E tu, por que honra os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? E Deus, através do profeta Samuel para Saul, quando ele fez um sacrifício irregularmente com Saul, que fizeste? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a tua palavra? Agora Deus, através do profeta Natan, quando Davi pecou, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Isso foi Deus para Davi. Deus, através de Gade, que era o profeta também, que teve no tempo de Davi, depois que ele realizou o censo do povo. Queres que 7 anos de fome te venha à terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Deus para Salomão, em um sonho, em Gibeão, pede-me o que queres que eu te dê? Olha que Deus fez uma pergunta, e muitos leem isso como sem a pergunta. Deus para Jó, uma amostra de muitas perguntas que ele fez. Ele fez muitas perguntas para Jó. Lembra que ele disse? Quem é este que fala de conhecimentos tolos? Fica de pé, que agora eu vou te perguntar. Deus falou. E uma das perguntas que Deus fez para ele foi essa. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz? Jó 47:9. Quem primeiro me deu a mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de lhe retribuir? Alguém deu alguma coisa a Deus? Então, Deus faz perguntas o tempo inteiro. Então, o mais certo, quando nós estamos precisando, é tentar ouvir qual que é a pergunta que ele está fazendo no momento para nós. Essa é a verdade. E Deus no céu, no ouvido por Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E assim vai, muitas outras, muitas outras. Depois Jesus vai falar muitas também. Jesus fez muitas perguntas. Jesus fez uma pergunta para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque tenta resistir aos meus grilhões? Né? Ele faz essa pergunta. Então, quando nós examinamos os ensinamentos do ministério de Jesus, não é interessante como ele, sendo filho de Deus e tendo total conhecimento de tudo, escolheu fazer perguntas ao invés de responder, de fazer respostas, de dar respostas? O Senhor nos faz pergunta para nos fazer pensar crítica e diferentemente. Ele mexe e estimula mentes a fim de que busquemos sua maneira de agir. No livro Princípio, a cultura da honra, tá? Ele vai falar sobre isso. Sobre como líderes, e as pessoas caem diante de alguns pecados ou fraquezas. Quando nós trazemos essas pessoas para a conversa, aquela conversa de gabinete, ele fala que as perguntas são mais importantes. E é verdade. Nós cremos que o corpo de Cristo está sendo estimulado atualmente. Deus tem feito várias perguntas. Nossos corações e mentes estão sendo induzidos a fazerem perguntas que ecoam através de Ageu 1 e Mateus 16. Lembra de Ageu 1? Que horas são? Será que realmente entendemos a temporada de guerra em que estamos? Será que entendemos em que tempo estamos? A pergunta, sempre quando se começa um novo ciclo, é essa. Que tempo está começando? Quem é o meu inimigo nesse tempo? O que eu tenho para esse tempo? Será que realmente entendemos a temporada de guerra em que estamos? É tão importante quanto isso o que deveríamos estar fazendo em resposta? Toda pergunta exige uma resposta.
Então, nós precisamos entender, definir nossos problemas e esclarecer nossa real situação. Avaliar todas as informações que temos em mãos e identificar as peças que faltam para que possamos desenvolver um processo de pensamento completo. Irmãos, comece a escrever seus pensamentos e comece a colocar esses pensamentos no filtro do Espírito Santo, alinhados com a palavra. E você vai descobrir que poucos são os pensamentos que nós temos que veio de Deus. Por isso temos tantas guerras. Precisamos definir as armadilhas dos nossos inimigos, as proteções. Precisamos entender onde está a nossa posição de autoridade diante daquela situação. Precisamos identificar as raízes do problema que estamos tratando. Determinar qual ponto de vista nós estamos estudando em sua análise. Pergunte-se, estou limitando o meu raciocínio apenas ao que eu conheço? Quando nós vamos iniciar uma ministração, sempre falamos, Senhor, nada de nós. Renunciamos tudo que nós achamos a respeito daquilo que vamos ouvir. Renunciamos todo o pensamento de nós mesmos. Renunciamos todo o pensamento de cultura. Que seja o teu Espírito Santo, somente ele nos guiando, trazendo o discernimento, a percepção, a direção. Por isso é importante o discernimento de espírito, irmãos. Para que ele sim, faça a obra através de nossas vidas, na revelação, na instrução, no aconselhamento, em todas as coisas, tá? Pergunte-se, estou limitado no raciocínio. Às vezes, você tem um pensamento pré-concebido a respeito de algo, e Deus precisa quebrar esses pensamentos pré-concebidos. Por isso, de um tempo para cá, eu tenho evitado estudar, não porque eu acho errado, mas é uma direção. Sabe, Bíblias que tem os estudos assim? Eu tenho evitado esses estudos onde a revelação aqui dessa palavra fica limitada apenas a isso aqui. Depois que eu estudo bem isso aqui, que eu oro, que o Senhor me dá uma revelação, é que eu venho para cá. Entendeu? Porque muitas vezes eu leio isso aqui e já crio um pensamento pré-concebido a respeito da revelação que Deus quer fazer. E aqui eu não deixo que o Espírito Santo trabalhe em mim, dentro de uma revelação para mim. É isso que o Senhor me falou nos últimos anos. Porque eu tinha muitos pensamentos pré-concebidos daquilo do ambiente que eu fui criada, da doutrina que eu fui criada, né? E tudo isso, onde Deus teve que trabalhar em mim. Foi muito difícil desconstruir os caminhos que esses pensamentos tinham criado em minha mente, tá? Então, a partir de então, o Espírito Santo começou a me dar essa direção. Porque se eu já começo por aqui, então o meu pensamento aqui, a minha revelação vai estar pré-concebida pelo texto de que alguém já escreveu dentro de uma revelação que Deus deu a ele. É muito importante isso aqui? Mas eu preciso buscar a revelação que Deus tem para mim aqui. E eu tenho percebido que muito do que Jesus tem escrito aqui para esse tempo, Deus tem me dado um discernimento diferente. Aí entra o que o tio Pierce nos diz a respeito do estudo de boliche, né? Porque ele tem técnicas e os filhos dele já foram além. Isso foi por um tempo. Não estou dizendo que isso aqui não é bom, não foi importante. Mas será que o raciocínio desse estudo aqui, ele está alinhado com o que eu preciso para hoje? E isso aqui tem impedido as pessoas de aprofundar nas escrituras, examinar e testificar nelas a vida eterna. Então, é importante a Bíblia de estudo, sim, mas eu não posso estar amarrado só nisso aqui. Amém? Isso é o que Deus tem me ensinado ao longo desses 7 anos, para que eu podia desconstruir os caminhos que foram criados em 39 anos, desde o nascimento, dentro de uma doutrina. Tá? E de alguma forma, eu tive que entender que esses tipos de estudo, pré-concebidos já, pensamentos, formação, revelação que Deus já tinha dado, estavam muitas vezes
impedindo que eu buscasse a verdadeira revelação para esse tempo, para mim nesse tempo. Não estou dizendo que é errado, não. Foram grandes homens de Deus, né? Maravilhoso. Mas eu estou dizendo para você não se prender o raciocínio, a revelação explicitamente sobre isso, tá? Isso mesmo, pastora Valquíria. Às vezes, torna alguns como escape de buscar a revelação de Deus para a pessoa. Isso mesmo. Temos que ter, né? Temos que ter essa busca em Cristo, tá? Então, precisamos identificar qualquer coisa que nós tenhamos que não esteja valorizando em nossa análise. E muitas vezes, irmãos, é difícil para nós fazer essa busca, tá? Identificar qualquer coisa que nós não estamos valorizando em uma análise. Eu vejo isso que é muito importante dentro de uma ministração de libertação. Muitas vezes, o problema está tão fora do contexto ali que nós estamos buscando, que a gente fica dias e meses orando e tal, e às vezes está na cara. E a gente não viu por quê? Porque nós não identificamos qualquer coisa que nós não estejamos valorizando. O que nós não estamos valorizando dentro do contexto, do pensamento, da ideia que está preconcebida em nós, tá? Verifique para confirmar que não esteja fazendo julgamentos intelectuais baseados em verdades parciais, tá? Pergunte-se, será que simplifiquei tanto as coisas a ponto de me esquecer do principal componente? Às vezes a gente quer simplificar demais também. Evite ser tendencioso ou preconceituoso na maneira em que você recebe, interpreta e libera informação. Precisamos, então, como diz o Senhor, despir do velho homem, né? Morrer para o mundo e nascer para Cristo com novos pensamentos. Se eu e você escolhemos a Bíblia como autoridade absoluta para moldar todo o nosso sistema da fé, então, precisamos realmente trabalhar nossos pensamentos em cima da verdade bíblica. Tá? Se eu e você, escolhemos a Bíblia como autoridade absoluta para moldar todo o nosso sistema de fé, precisamos rever muitas coisas. Tá? Muitas pessoas seguem os princípios da Bíblia, mas a Bíblia é muito mais do que apenas princípios. A fé nos princípios que você segue, a revelação para você daquilo que você quer, achou que todo mundo está indo, mas você buscou a revelação, né? Mas a Bíblia é muito mais que princípios, ela é a palavra da vida. A Bíblia é um livro vivo que nos ajuda a entender a existência de Deus. E não podemos conhecer a Deus através da palavra, não apenas podemos conhecer Deus através da palavra, como também podemos ouvi-lo. Seu Espírito Santo fala conosco diretamente através da sua palavra viva e ativa. Esse é o nosso fundamento para o pensamento crítico. Palavra sem preconceito, sem pré-concebimento. Estudar a Bíblia desarmado, desconstruindo o pensamento daquilo tudo que nós fomos tendenciosos a seguir. Porque eu aprendi assim, porque me ensinaram assim, porque eu fui discipulada assim, porque na minha igreja era assim, porque eu nasci assim, porque isso assim. Irmã, vou dizer uma coisa para vocês. Nada mais difícil do que você chegar aos 40 anos de idade e ter que construir novos caminhos, tá? Eu estou dizendo para vocês que eu tive que fazer isso, tá? E se não fosse a palavra, Senhor, me mostra. E Deus foi me dando texto. Eu falei, onde estavam esses textos que eu não via? E a revelação abria, eu falava, meu Deus, como eu era burra. Gente, meu Deus, eu nunca vi isso. E tal. Aí eu entendi que eu era uma idiota. Biblicamente falando, eu era idiota.
eu trabalhava a minha mente, eu buscava conhecimento, eu lia a Bíblia em cima de doutrinas pré-concebidas. Porque o raciocínio da igreja era aquele, então eu só estudava naquela linha de raciocínio. Então, eu estou dizendo para vocês hoje, quebre paradigmas, leia a Bíblia como se você estivesse lendo ela pela primeira vez, para desconstruir tudo aquilo que foi construído na sua mente, para destruir os caminhos errados que tentaram, que criaram, né? Na verdade, tentaram não, conseguiram colocar em nossas mentes. Então, ore para que esses caminhos sejam destruídos pela palavra revelada que Deus vai nos dar. Amém? Então, agora nós vamos entender por que nós falamos sobre tudo isso, porque é uma guerra sobre a minha mente. Se nossa esperança é alcançar a vitória completa, então devemos transformar nossas mentes para pensarmos como Deus pensa. Lembra disso? Nós falamos, eu preciso pensar como Deus pensa. E como eu vou saber como Deus pensa? Se eu só quero ler a Bíblia através do pensamento dos outros, dos estudos dos outros, da teoria dos outros. Né? Então, eu preciso pensar como Deus pensa. Ao invés de nossos pensamentos, devemos adotar os pensamentos de Deus para hoje. Senhor, o que essa palavra traz para o dia de hoje? Estou convencido de que uma das maiores guerras que está acontecendo acontece no campo da mente, tá? Devemos declarar o reino de Deus na terra através de nossa renovação pessoal. E começamos com as nossas mentes. Amém? Não adianta entrar em um alinhamento, fazer festas, ir pelos outros se você não tem uma revelação, se você não tem entendimento, e sua mente não está sendo transformada por isso. E esses caminhos novos estão sendo criados em sua mente. Porque uma hora você vai cansar, tá? Como você pode imaginar, essa renovação sempre encontra oposição. Satanás gostaria nada mais, nada menos de nos manter presos aos velhos padrões de raciocínio, a uma mentalidade antiquada e obsoleta, tá? Aqui o Chuck Pierce fala sobre um livro, em seu livro Autoridade e Oração, Orando com Poder e Propósito. Eu já procurei esse livro no Aço. Compartilha a natureza desse confronto. Olha o que ele diz. Nossa guerra não é física. Apesar de Satanás usar pessoas para avançar em seus propósitos, o Novo Testamento deixa claro que não estamos guerreando contra carne e sangue. Incrédulos, ateus e aqueles que discordam de nós teologicamente não são os nossos inimigos. Presta atenção. Porque o nosso inimigo é o quê? Não é carne nem sangue. Todos eles são amados por Deus e Ele quer que todos sejam salvos. Por isso, não crie pensamentos contra essas pessoas, porque elas são tão enganadas quanto nós fomos. Tá? Então, nossos inimigos reais são os poderes das trevas, que lutam contra o reino de Deus, tentando atrapalhar seus propósitos na terra. Não se engane, nossa guerra contra essas forças é uma guerra pela alma de uma nação e pelo destino de milhões de pessoas. Amém? Então, eu quero dar essa ênfase aqui para a gente, de que põe na sua mente. Sabe por que nós odiamos as pessoas? Sabe por que nós criamos resistência contra as pessoas? Porque ainda, nossa mente ainda não entendeu que nossa luta não é contra a pessoa, é contra os nossos inimigos espirituais. É contra, né, potestades, poderes das trevas que lutam contra o reino de Deus. As pessoas são vítimas delas. São usadas como manobras para disseminar o caos e o reino de Deus não ser estabelecido. Entendeu agora? Tá? A guerra real está concentrada na transformação do nosso raciocínio. Se você está lendo este livro, ele está falando, você provavelmente deseja ter a mente de Deus, você querer ver o reino de Deus, governar por toda a terra, significa que você quer vê-lo em sua vida e em seu raciocínio. Amém? Não há como estabelecer o reino de Deus se na nossa mente o pensamento de Deus não está estabelecido, se não pensamos como Deus. Mesmo assim, estamos todos os dias, diariamente, no campo de batalha,
no que se refere a vencer a guerra sobre nossas mentes. Então, como exatamente o inimigo continua a nos influenciar, quais são suas táticas? Seus mais poderosos meios de influência e de ataque são através de fortalezas. Tá? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lembra que eu pedi para nós estudarmos? O apóstolo revela esse dispositivo poderoso de Satanás. Enquanto também mapeia a batalha espiritual, que é tão relevante hoje, bem como naquela época. Porque ele diz assim, lá em 2 Coríntios 10, 3-6, ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Então, por isso que eu falei que nós precisávamos estudar todo capítulo de 2 Coríntios 10. Alguém estudou? As instruções de Paulo aos Coríntios são chaves para a vitória da batalha em nossa mente. Quando capturamos um pensamento e o fazemos obediente a Deus, simplesmente estamos transformando esse pensamento no modo de pensar de Cristo. Paulo continua a dizer aos Coríntios que se eles não levarem seus pensamentos aos cativos, seus pensamentos, Paulo continua a dizer aos Coríntios que se eles não levarem seus pensamentos ao cativeiro, suas mentes serão afetadas ao cativeiro de Cristo, cativa a Cristo. Suas mentes serão afetadas por filosofias incorretas e uma fortaleza, então, será desenvolvida. É o que tem acontecido hoje. Foi o que aconteceu conosco, com a Igreja de Cristo. Em poucas palavras, uma fortaleza é um raciocínio construído que recebeu permissão de moradia. Fortaleza pode ser tanto boas quanto más. Por isso que Davi orava, seja minha fortaleza. Falava que Deus seria a fortaleza. Davi quase sempre se referiu ao Senhor como sua fortaleza. Entretanto, quando permitimos que Satanás estabeleça uma fortaleza em nossa mente, damos proteção à sua maneira de operar em nossas vidas. A ação de Satanás ela é protegida pelas fortalezas em nossas mentes. Mas quando damos lugar a Cristo, as fortalezas de Cristo são estabelecidas. Então, nós manifestamos o reino. Nós não estamos querendo falar de fortaleza, mas sabemos que estamos falando isso para dizer que elas são um dos meios mais poderosos, né, de Satanás para nos tornar partes inteiras, para tornar pessoas ou partes inteiras do corpo de Cristo ineficazes para a guerra. Saiba que as fortalezas da mente nos impedem de ser guerreiros efetivos e vitoriosos na batalha contra as trevas. Então, como nos prevenir contra elas? Evitar que sejamos mais um soldado retirado na luta. E evitar que sejamos mais um soldado retirado na luta, Paulo nos diz em Romanos 2, 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto razoável, raciocínio. E não vos conformeis com este século. Tá? Ele vai dizer sobre isso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo aquilo que é bom e aceitável e perfeito, que seja o ponto de vista para nós, precisamos passar pelo crivo da perfeita vontade de Deus. Então, ele está querendo dizer que nós precisamos pedir para que nossos pensamentos sejam passados no filtro do Espírito Santo, para saber se ele está alinhado com a palavra de Deus, que é a perfeita vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que Paulo ensinou mostra que a guerra da mente sempre existiu, né? Paulo está falando de coisa muito atual para nós hoje. Então, o que foi há quase 2000 anos atrás
serve para nós hoje. Podemos nos conformar com o mundo no piscar de olhos, em nossa natureza pecaminosa, tá? Somos instintivamente guiados a empregar os mesmos métodos, filosofia e planos deste mundo. Romanos 8, 6-7 diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Nossa mente, essencialmente, guerreia contra o conhecimento e raciocínio de Deus. Tá, irmãos? Por isso, precisamos orar todo dia, para que nossos pensamentos sejam levados cativos em obediência a Cristo. Porque a nossa natureza pecaminosa, todo dia, a nossa mente vai guerrear contra a vontade de Deus. Como nós somos transformados? Tornando-nos mais parecidos com Cristo. Tá? Quando Paulo vai dizer, aí, aqui, ó, a triste verdade é que temos maior probabilidade de entrar em concordância com pensamentos anti-Deus e com o sistema do anticristo do que escolhermos os caminhos de Deus. Todavia, o Senhor provê a solução através das palavras de Paulo aos Romanos. Somos chamados para sermos transformados. A palavra transformação significa essencialmente sair da forma, tá? Sair fora dos planos projetados que Satanás criou para nos confinar e entrar em metamorfose para se pensar da mesma maneira que Deus pensa. Como nos transformamos? Tornando-nos mais parecidos com Ele, pensando seus pensamentos e seguindo suas estratégias através da renovação da nossa mente. Tá? Então, irmãos, tudo aquilo que pensamos ou que achamos, temos que levar ao filtro do Espírito Santo e alinhar com a palavra de Deus. Amém? Mas Deus pode mudar a minha mente e a sua mente, tá bom? Então, vamos entender por isso, a partir disso aqui. Semana que vem, nós vamos estudar. Deus pode mudar sua mente. E depois é tempo de alinhamento e as figuras do alinhamento. Para então nós recebermos aqui o que Chuck Pierce nos dá. Chaves para vencer a guerra pela mente. Amém? Semana que vem nós vamos receber essas chaves. Mas essa semana, continua meditando em 2 Coríntios 10, tá? E também em Romanos 12, 1 e 2, e comece a usar essa chave, essa palavra, como uma espada para a nossa mente, para a libertação da nossa mente. Amém? Lembre-se, precisamos pensar como Deus pensa. Lembra que fizemos essa pergunta? Precisamos pensar como Deus pensa. E pensar como Deus pensa é precisamos conhecer a sua palavra. Que o Senhor possa trabalhar em nós e destruir em nós todo pensamento que se levanta contra os pensamentos de Deus. Que o Senhor possa destruir todo o caminho dos pensamentos errados que transitou, que entrou, que criou fortaleza em nossa mente. Tudo que foi nos ensinado culturalmente, doutrinalmente, de princípios, de revelações, de estudos, que destruiu os caminhos de Deus em nossa mente, sejam agora destruídos em nome de Jesus. Declaramos que nós recebemos os pensamentos de paz de Deus, que a partir de hoje nós possamos guerrear contra os pensamentos que não vêm do Senhor. Precisamos estar alinhados com a palavra. Irmãos, se você não consegue ler a palavra, clame ao Senhor, ajoelhe, grite, peça socorro, tá? Mas precisa ler a palavra. Não há libertação para quem não lê a palavra. Davi vai dizer: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra é lâmpada para os meus pés. Não há como eu caminhar sem ter a palavra como direção. A minha alma não é curada, não é transformada sem leitura da palavra. A minha mente não é transformada se eu não ler a palavra. Então, tudo está na palavra. E conhecimento se dá pela palavra. Então, para mim, lutar, vencer a guerra sobre a minha mente, eu preciso quebrar paradigmas, princípios, tudo aquilo que foi construído em minha mente como caminhos errados. Então, a oração nossa dessa semana: Senhor, todo o caminho errado construído em minha mente, mesmo que sejam conhecimentos que me ensinaram do Senhor, seja destruído em nome de Jesus. Porque há muita coisa que foi nos ensinado, dizendo que foram conhecimentos de Deus, revelação, e não foram. E não foram.
E se isso não for destruído, isso impede para que o avancemos. E para eu e você alinhar no tempo, aos propósitos de Deus, primeiro precisamos vencer aqui a mente. Amém? Semana que vem nós vamos estar estudando sobre o alinhamento com o tempo, por isso que eu mandei sobre as tribos. Então, se nós não tivermos a mente aberta, como vamos entender que 12 tribos criadas no deserto foram criadas para combater os inimigos, isso e aquilo? É como Paulo diz, só o homem espiritual discerne o que é espiritual. E ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Então, eu e você, declaro que nós tomamos posse da mente de Cristo. Nós ativamos, em nome de Jesus, a mente de Cristo. Que essa mente de Cristo expulsa toda mente grega, toda mente, Senhor, que todo pensamento que construiu fortalezas em nós seja destruído pela tua mente nessa noite. Nós recebemos a mente de Cristo. Seja ativada a mente de Cristo. Rejeitamos e renunciamos tudo aquilo que veio contrário à tua palavra. Toda distorção na tua palavra. Nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. E vamos fazer uma renúncia. Amém? Vamos falar comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu tomo posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E declaro que o Deus eterno é a minha habitação. E por abaixo de mim estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de mim e disse-me, destrói-os. E em nome de Jesus, eu os destruo hoje. Todo inimigo da minha mente são destruídos em nome de Jesus. Pela autoridade deste decreto, eu corto as ligações, desconecto e desligo totalmente as forças espirituais da maldade e de outros espíritos que voluntário ou involuntariamente estão neste lugar. Os que estão ao longe, manipulando e destruindo a minha vida e a vida dos meus irmãos, que a espada do Senhor passe sobre e ao redor de todo o corpo e cabeça, a minha cabeça, da cabeça dos meus irmãos, e dos pontos de contato que foram desenvolvidos em mim e nos meus irmãos para ser manipulados por esses seres das trevas. Que a espada do Senhor passe sobre ao redor de todo o corpo e da cabeça de todos nós e dos pontos de contatos que foram desenvolvidos para serem manipulados por esses espíritos das trevas camuflados em forma de energias cósmicas. Declaramos que a nossa mente é desconectada da mente cósmica em nome de Jesus. E nós queimamos agora, pelo poder do Espírito Santo e fogo consumidor, todos esses pontos de contatos, em nome de Jesus Cristo, estão amarrados, todos os poderes das trevas que atuam nessa área. Lúcifer e seus companheiros, nós declaramos que eles perdem suas forças, sejam levados agora pelos anjos guerreiros, para onde o Senhor Jesus determinar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que sejam levados agora pelos anjos do Senhor, todo e qualquer espírito que ainda tentam, que ainda relutam em continuar a controlar nossa mente, sejam eles agora desligados, levados embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eles estão amarrados. Nós amarramos todos os poderes das trevas que atuam nessa área. Satanás e seus companheiros sem força sejam levados agora pelos anjos guerreiros que o Senhor Jesus determinar. Nós declaramos, volte para os lugares de onde saíram e não saiam mais sem a permissão do nosso Deus, que é o Filho unigênito, o Deus vivo. Declaramos que, segundo a palavra do Senhor, a nossa mente é renovada em Cristo Jesus, hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, tá? Amém. Alguém tem alguma coisa para falar? Algum complemento? Pode falar. Aqui é um estudo, nós precisamos falar. Né? Eu vi que a Ana Paula colocou assim, Ana Paula, é verdade. Romanos 8 também, pode ler, 2 Coríntios 10. Vamos estudar, tá? Paulo nos ajuda muito através do que Deus trouxe para ele, né? Tá bom? E, então, nós vamos estar estudando no próximo capítulo e eu vou estar colocando sobre o mês no grupo, porque como nós paramos aqui para estudar sobre a mente, o que nós precisamos para esse mês eu vou colocar no grupo sobre a tribo de Judá, sobre o mês, tá bom? Sobre as palavras proféticas,
Então, eu vou colocar lá o que eu tenho aqui, nós já temos pesquisado, estudado sobre isso ao longo desses 5 anos, tá bom? Tá? Que Deus abençoe. Quer falar alguma coisa, pastora? Não, tudo bem. Palavra poderosa. Amém. Que o Senhor possa nos fortalecer nesses dias, para que nós possamos também ajudar as pessoas. Estamos num momento muito crítico, e a mente das pessoas está muito, né, nesses dias, mas nós declaramos que nós temos a mente de Cristo e somos resgatadores daqueles que são oprimidos, né, por forças das trevas, porque somos aqueles que o Senhor tem levantado para esses dias. Por isso precisamos ser livres. Só quem é livre pode libertar. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima semana, tá bom? Até. Fique em paz. Shalom. Amém. Deus, shalom. Shalom. Tchau. Shalom. Shalom, Tchau. shalom.